Gente, é com muita tristeza que eu vi o Santos ser eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17 para o Fluminense. Acabou agora há pouco na Vila Belmiro. Perdeu por 2-1, foi 2-2 no Rio de Janeiro e perdeu por 2-1 na Vila Belmiro. Eu vejo como tristeza, não pelo resultado assim. Futebol é isso, cara. Mas eu vejo como tristeza porque é uma geração muito boa, excepcional. Eu digo que é a melhor geração que tem na atual base do Santos. Com um técnico muito inteligente, que é o Helder Campos, e um time que, apesar da derrota, me prendeu do início ao fim no jogo. Porque é um time com ideias táticas, é um time com talentos individuais, com noção de futebol e noção do que é o Santos Futebol Clube. Eu vou bater um papo com vocês aqui no História Santos Debate. Peço para que você se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações, deixe o like e comenta aqui se você também entende, se você vê com tristeza o resultado, mas bate no peito e se sente orgulhoso com essa geração? Fala para mim. Porque a base, eu aprendi isso desde que comecei a gostar de futebol. A base, ela não foi feita para criar times. Ela foi feita para formar jogadores. Lateral direito é lateral direito. Princípio básico do lateral, saber defender bem. O plus do lateral é atacar. O ala tem por característica ser mais ofensivo, mas para ter um ala você precisa ter um bom volante de cobertura. O centroavante é o finalizador, é o cara que tem que insistir, que tem que acertar. De 10, 9. Né? De 10, 8. 80% dos chutes a gol. O extremo, atacante extremo, é aquele cara que rabisca, que vai para o X1, que vai para o confronto. O meia é aquele que pensa o jogo. E no Sub-17 você vê tudo isso. Você vê um time muito bem organizado, com cada jogador executando sua função, né? Um time com talentos individuais, um time que não merecia deixar de disputar a final do Campeonato Brasileiro Sub-17, mas que vai servir de maturidade, de amadurecimento para essa molecada. Eu destaco dois jogadores que eu entendo que são excepcionais, que são fora, sabe, são acima da média, que estavam em campo. O Sub-17 é onde joga o filho do Robinho, o Juninho, que é muito bom jogador também, excelente jogador, não é como o pai jogando, mas tem características muito interessantes. Vai dar para jogador, entendeu? Vai dar para jogador, é a essência da base. Mas os dois que eu destaco são o Matheus Xavier, que joga aberto pela esquerda, como joga esse moleque, e o Luca Meireles, camisa 9 de verdade. São os dois principais jogadores, mas tem um coletivo muito bom. O Helder soube armar o time, cada passe, sabe? Erram poucos passes. Eles têm a aproximação, eles têm uma noção tática muito interessante. O Sub-17 jogando, você observando taticamente, é totalmente superior ao profissional taticamente. Você vê o nível técnico do Sub-17, técnico de entendimento de futebol, é muito superior ao do profissional. Fará, você está falando para colocar o Sub-17 no time profissional? Então, ainda não. Mas não fariam feio. Porque tem noções táticas, técnicas e respeitam suas posições. São jogadores sendo formados, amadurecidos para o futebol, que daqui a pouco partem para a próxima categoria, que é a mais próxima do time principal do Santos, que é o produto fim do clube. O Santos só existe por causa do futebol. Matheus Xavier e Luca Meireles viveram momentos de instabilidade esse ano, pouca gente sabe. O Matheus Xavier mais ainda. Eu já relatei para vocês e mostrei aqui uma entrevista que eu fiz com o Helder Campos, técnico do Sub-17, lá na Rádio Transamérica, onde ele fez relatos muito importantes. O Matheus Xavier, ele foi pro profissional, rasparam o cabelo dele, ele entrou contra a Chapecoense, ele rabiscou pelo lado direito e ele joga pelo lado esquerdo.
vai encaixando as peças. Mas fez chover, foi meio que imposto ao Carille ter o moleque lá, foi numa necessidade, botou o moleque para jogar e o moleque deu conta do recado. Fez o que ele mais sabe fazer, que é driblar, tentou meter o gol, escanteio, o Souza bateu, o William fez contra a Chapecoense. Aquele jogo que o Carille não comemorou, gosto sempre de lembrar isso, porque ele não ensaiou aquele tipo de coisa. Porque ele não usa a molecada, ele não ensaia porra nenhuma. Essa é a verdade. O Matheus Xavier, o Helder, relatou que ele teve muitas dificuldades quando ele voltou para o time sub-17. Porque o Carille aproveitou um jogo, no segundo que ele entrou, no segundo ele foi para o banco, não entrou, aí voltou para o 20, do 20 caiu para o 17. E o Helder falou, o jogador de futebol, seja qual for a idade, quando ele chega no profissional, ele chega para ficar. Quando ele volta, por qualquer que seja o motivo, na cabeça do cara tá que ele não rendeu, que ele não consegue, que não vai conseguir, e aí afeta o psicológico de um garoto. Mas o Helder conseguiu refazer as ideias do Matheus Xavier e o moleque jogou para um cacete nesse Campeonato Brasileiro Sub-17. Mesmo na derrota, jogou quase, fez um golaço. O moleque é bom. É aquele tipo de moleque que vale a pena você queimar uma etapinha com ele, sabe? De levar para a dinâmica do profissional quando tiver um técnico que saiba trabalhar com jogadores de base. O Luca Meireles fez vários treinos com o profissional, mas não teve uma oportunidade. O cara volta com a cabeça meio maluca, mas mesmo assim é um moleque finalizador. Ele finaliza melhor que o Wendel Silva, finaliza melhor que o Furt, melhor que qualquer um do ataque do Santos. É um matador nato, um goleador nato, que também passou por este problema de treinar com o profissional, criar expectativa, aí volta à realidade. Mas são moleques que deram a volta por cima, que foram importantes para essa campanha brilhante do Santos no Sub-17. Tanto individual destes jogadores que eu falei, que eu citei, tá? E o próprio Robinho, o Juninho, filho do Robinho, que entrou mais no Paulista, né? Entra mais no Paulista. São jogadores diferenciados. Aí você vê um meio de campo com o Pará, que também é um cara que sabe articular a bola, tal. Você vê um meio de campo que sabe roubar a bola, entrega para quem arma, faz transição em velocidade, sabe? Respeita posições, tem individualidade, pode decidir a qualquer momento. Foi um pecado o que aconteceu na Vila Belmiro agora há pouco com a eliminação do Sub-17. Mas eu fico muito feliz, porque eles vão amadurecer. Esses moleques, no próximo ano, eu digo o Matheus Xavier e o próprio Luca Meireles, acredito que, dependendo do técnico que chegar para dirigir o Santos, que terão as oportunidades deles. E eles vão abraçar, cara. Porque esses moleques são bons tecnicamente. Como o Nadson do Sub-15 é um baita jogador, é um baita camisa 10. É um baita meio atacante. Eu, desse trio, eu coloco até o Nadson como melhor do que o Matheus Xavier na função dele e o Luca Meireles na função dele. O Nadson é um raio, uma joia. E são jogadores que estão sendo muito bem tratados nas categorias de base, trabalhando suas principais características nas posições que eles se encontram, que eles atuam, sem oscilações, sem improvisações. Eu tiro isso como ponto positivo e como exemplo para a parte de cima. São jogadores que não podem ser desperdiçados. A gente não pode desmotivar o que a gente tem de melhor. O Miguelito, eu tenho como exemplo sempre, e coloco para essa molecada aqui nesse vídeo, ele é um exemplo de resiliência. Tudo que ele passou na mão do Carille não é para qualquer um aguentar ficar com proposta para sair. E agora mais ainda, cobiçado, cogitado, vai estar recuperado da virose, vai jogar contra o Ituano, tem que ser relacionado urgentemente para não deixar o cara desmotivar e o ano que vem da área. O que é nosso, que foi formado ali, o que tem identidade com o Santos e que tem a característica que vive a alma do Santos, que é verticalizar, esses moleques precisam de oportunidades. Eu digo o seguinte, parabéns Helder Campos pelo seu trabalho no Sub-17. É um trabalho exemplar. É um trabalho exemplar para a categoria Sub-20, exemplar para o time profissional, exemplar para as categorias anteriores. Parabéns! Você conseguiu formar jogadores, está formando jogadores que sabem atuar coletivamente.
é a melhor categoria de base do Santos. E que o Santos saiba aproveitar em 2025 o seu potencial da base. Que não deixe esta oportunidade escapar. E tem tantos outros que estão aí numa fila de espera, numa ansiedade, como o Bernardo, como o Enzo Buer, que veio do São Paulo, é um baita camisa 10 que está no sub-20. Como o Vidia Real, como o próprio Enzo Monteiro, tá? Como tanto o Gabriel Bontempo, como tantos outros, o Rian, que não podem ser desperdiçados, né? Ah, joga os aspirantes lá, o Rian vai estourar a idade, Miguelito vai estourar a idade, gente. Estamos rasgando dinheiro? Eu quero que vocês me citem aqui no comentário quem deles é pior do que aqueles que estão lá em cima. Quem deles não teria a capacidade de compor o elenco do Santos para uma Série A, com o sarrafo lá em cima, com tantas mudanças radicais que vão acontecer, limpa geral, tá lá no História Santos. Você deve ter visto o vídeo, se não viu, tá vendo esse aqui, depois vai para lá, que eu relato. Torço muito por essa molecada, acompanho muito essa molecada e acompanho muito mais que o Carille. E agora também não me importa se o Carille acompanha ou não, eu sei que o Pituca e o Sherman estiveram lá, assistindo a base, porque são jogadores que entendem, né, o que passa na cabeça de cada um daqueles ali na trajetória para chegar no time de cima. O Sherman foi isso, o Sherman quase saiu do Santos. Não fosse aquele torneio da amizade na Rússia, o Sherman não seria anotado pelo Carille, né, e não seria hoje o titular da lateral direita do Santos. O Pituca chegou para o Santos, no Santos, em 2017, para o Sub-23, tinha estourado a idade não sei aonde, não tinha lugar, o Santos abriu as portas e ele explodiu. Foi ele, Gregory, que hoje está jogando aí na Série A, né? Tassiano. Então a gente tem que começar a observar o trabalho desses técnicos da base e aplaudir. O torcedor do Santos, é que infelizmente foi no meio da tarde, pouca gente pôde ir à Vila Belmiro, foi portões abertos. Mas quem foi, aplaudiu a molecada. Porque é uma molecada boa de bola. E é um técnico, o Helder Campos, de se aplaudir, cara. Baita técnico. Noção, tática e de explorar o que tem de melhor em cada um. Então fica aqui a minha tristeza pelo resultado, mas a minha felicidade, o meu agradecimento por esta molecada, por resgatar em mim e talvez em você também, torcedor do Santos que acompanha a base, o prazer de ver aquela camisa branca maravilhosa jogar daquele jeito que a gente sempre gosta, verticalizando. Vocês caíram de pé, rapaziada. Na verdade, vocês não caíram. Vocês subiram mais um degrau. Vocês estão passando pelo degrau da maturidade, amadurecendo. E tenho certeza que ano que vem vocês vão colher bons frutos, porque tudo vai mudar. Tá bom? Aquele abraço, tô lendo o comentário de vocês. Valeu.